Pronto? Então, vamos lá. Semana passada, a gente falou sobre como fazer o fermento, né? A gente falou também sobre alguns princípios do fermento, que aquilo ali é um organismo vivo, né? E esse organismo vivo, ele tem um jeito especial de fermentar a massa. A primeira parte dessa logística de fazer esse tipo de pão é entender que esse pão ele tem uma coisa diferente do outro pão, que é a fermentação longa. A gente quer ativar o glúten, que é aquela colinha que tem na farinha, né, de trigo, que faz as malhas que vão segurar o ar lá dentro, para o pão crescer e ter uma estrutura para continuar com o ar lá dentro, certo? Isso que é ativar o glúten. Por isso que a gente sova o pão, né? Aquele pão tradicional, a gente vai lá e sova para a gente fazer essa malha de glúten. Porém, essa técnica de pão, ela vai fazer esse efeito de fazer a malha de glúten sem precisar sovar o pão, tá bom? Então, é um pão sem sova que a gente fala. Mas para a gente ter um pão sem sova, a primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer uma autólise. É a primeira fase. O que é autólise? A autólise é pegar a farinha que está seca, as enzimas que estão lá inativas, o glúten que está lá paradinho no estado natural que ele tem, e hidratar. Com essa hidratação, as enzimas elas vão acordar, elas vão ativar. E o que é uma enzima? Enzima é algo biologicamente que acelera uma reação. Então, ela vai provocar uma reação de quebra de amidos, de quebra de glúten. E isso aí já vai trabalhar ao nosso favor. Porque era para a gente trabalhar assim, né? Para a gente estar ativando o glúten. Mas a própria enzima já vai fazer isso por nós. Então, qual que é a receita de hoje? Eu vou dar a receita que eu faço de pão para vocês. Mas tem muitas formas de fazer. E eu ia até pegar um quadrinho aqui, mas acabei esquecendo desse quadrinho. Mas mentalizem comigo, tá bom? Um pouquinho de matemática aí para a gente fazer a aula de hoje. A gente tem o ingrediente principal da receita, que é a farinha, certo? Então, faz de conta não, né? Vamos imaginar que a farinha, ela é o 100%, ou seja, é a totalidade do ingrediente da nossa receita. É a partir dessa quantidade de farinha que a gente vai calcular todos os outros ingredientes que a gente vai usar. Então, como ela é a totalidade, ela é o ingrediente principal e a partir dela que nós vamos pensar, fazer a estrutura da nossa receita, a gente vai pensar assim, 2 elementos importantes, a farinha e a água. Nossa receita, esse pão, usa apenas farinha, água e sal. E o levain, né? Que é o elemento que também é de farinha e água. Então, ou seja, farinha, água, sal e levain. Então, aqui nós temos a farinha. A farinha é o nosso ingrediente principal. Então, a gente vai dar 100% para ele, certo? Só que agora a gente vai falar sobre a hidratação dessa farinha. Então, a gente vai pegar aqui a quantidade de farinha 100% e quanto de água nós vamos colocar. Nessa minha receita, eu vou usar 65% de água. Mas, o que vai influenciar eu aumentar para 70%, eu aumentar para 80%, eu aumentar para 100% de água? Ou seja, se eu uso 1 quilo de farinha, eu vou usar 1 quilo de água. Pensa assim, entende? É a mesma proporção que eu vou usar, mas isso numa farinha Manitoba, uma farinha assim altamente
altamente rica em glúten, altamente rica em uma farinha de altíssima qualidade, que não, inclusive não é brasileira, tá? Esse tipo de farinha vem de fora. Então, o que a gente começa, nós iniciantes, porque eu também sou iniciante, tem 1 ano e pouco que eu faço esse tipo de pão e ainda estou aprendendo muito. Mas então vamos começar do começo, para a gente entrar na caixa do pão de fermentação natural, né? Então, ó, a receita vai ser 600 gramas de farinha, certo? Sendo que esses 600 gramas, eu vou colocar 420 de farinha branca e 180 de farinha integral. Tá bom? Essa é a receita que eu uso. Então, ou seja, 600 gramas de farinha. E agora a gente vai usar quanto de água, que é a proporção de 65? Fazendo a conta, né? A gente vai entender que para 600 gramas de farinha, fica 400 gramas de água, a proporção de 65%. Certo? E agora os outros elementos. Eu agora não estou lembrada qual que é a proporção de levain. Espera aí que eu vou ver aqui na sala se tem alguém para me ajudar. Ah, Flávia. Flávia, me ajuda aqui que eu sei que você sabe essa. Qual que é a proporção que a gente usa de fermento na receita? Abre seu microfone aí para mim e fala. Você está conseguindo abrir seu microfone ou eu tenho que liberar aqui? Deixa eu ver aqui. Eu que tenho que liberar. Ótimo. Vê aí se você conseguiu abrir seu microfone. Isso. Consegui. Fala aí para nós, qual que é a proporção de fermento? 20% de levain. Entenderam? Então, ó, 100%. Deixa seu microfone aberto aí que eu vou fazer uma outra pergunta. Porque hoje eu... Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Universitários ajudantes. Então, daria 120 gramas de levain. 65% de hidratação, sempre na proporção da quantidade de farinha, tá? E desses 600, a gente vai pegar 20% dessa quantidade para o levain, certo? E quanto de sal? É 2%, né? 2% de sal. Então, vamos para a receita. A receita que eu faço é 600 gramas de farinha, sendo que 420 de farinha branca, 180 de farinha integral, 400 ml de água, ou 400 gramas, né? Normalmente é 400 gramas, porque eu peso na balança, né? Tá? Porque às vezes é difícil ter balança, mas basicamente não é a mesma coisa, mas vamos ter uma referência, tá? E aí a gente pega 200 gramas de levain e 2% daria de sal. 120, Olha. Oi? Daria 120 gramas se for 20% da sua receita. Então, eu acho que a minha receita deve usar um pouco mais. É porque você tem integral, pode ser, né? Não sei. Mas vamos fazer, então, pensando assim, depois eu vou ver qual que é a proporção de levain da minha receita. Uhum. 600 gramas de farinha, 400 ml de água, 200 de levain e 12% de sal, 12 gramas de sal, certo? Só que a gente não vai pôr tudo de uma vez. Por quê? Porque a gente precisa do processo da autólise primeiro. Entenderam até aqui? Quem chegou aí primeira vez que está vendo esse tipo de pão? Agora a gente vai pôr a mão na massa, tá? Você vai colocar aí na sua vasilha. Se você não tiver balança, eu vou medir aqui agora uma xícara para ver quanto de farinha cabe numa xícara. Espera aí que a gente vai fazer uma adaptação. Só um minutinho. Vamos ver, vou dar essa informação para vocês agora. Ó. A minha xícara é de 200 ml, tá? Então, ó, e 200 ml
Deixa eu mexer aqui na minha balança. Vamos ver aqui quanto de farinha cabe numa xícara de 200 ml. Pronto. Deixa eu tirar a tare da xícara. Vocês viram que ao vivo é interessante porque a gente vai fazendo tudo na necessidade do momento. Aqui, ó. Deixa eu colocar aqui para cobrir. Ó, dá mais ou menos 130 gramas cada xícara. Tá? Então faz a conta aí para mim, matemáticos. Quanto de farinha nós vamos precisar? Quantas xícaras de farinha? Faz aí, matemáticos. Dá 600 dividido por 130. Fizeram a conta? Ou vocês não estão querendo fazer conta hoje? Então, aí vocês vão fazer o seguinte, vocês vão colocar essa quantidade de farinha em 400 ml de água, tá bom? Só isso. Vão sovar para dar uma misturada, não é fazer aquela sova de pão forte, não. É aquela mistura que vai incorporar homogeneamente a farinha na água, tá bom? Deixa eu ver vocês aí. Deixa eu ver se vocês estão fazendo. Estão fazendo? Itamar já fez a conta? Que ótimo. Não, balança é muito melhor. Maria do Rosário também fazendo. A Ana tá fazendo? Que eu não estou conseguindo ver. Ou tá só assistindo? Tá anotando. Ótimo. A Flávia nem precisa, porque a Flávia dela já deve estar até na autólise, né? A Flávia já deve estar adiantada aí no processo. Não? Então faz lá. Faz aquela receita lá, só pra gente já ir fazendo. Claudinha levantou a mão, deve estar com uma pergunta, né? Deixa eu habilitar aqui. Claudinha, abre seu microfone aí para você perguntar. Enquanto vai todo mundo fazendo a massa. Espera aí, eu que tenho que habilitar aqui, será? Espera aí, tem todo um processo. Pronto. Habilita aí seu microfone. Oi. Poli, eu também estou anotando aqui no bloco de notas. Eu me perdi nesse negócio da xícara aí. É para misturar, então, é para dividir os 600 gramas. Você mistura as duas farinhas primeiro, né? Depois você divide elas em xícaras de 130 gramas, em porções de 130 gramas? É porque é o seguinte, você tem balança na sua casa? Tem. Não, então você não precisa dividir nada, não precisa de xícara. Tá. Quem tem a balança vai dividir proporcional. Não, você só vai simplesmente colocar lá 420 gramas de farinha branca e 180 de farinha integral. É porque quem não tem balança tem que saber a quantidade em xícaras. Entende? Entendi. E aí, para misturar na água, é uma quantidade menor ou mistura logo de uma vez? Já pode misturar. Assim, na verdade, o ideal é fazer, colocar a água sempre aos poucos. Já coloca a quantidade de 400 ml lá, separada. Vai colocando aos poucos, porque cada farinha é uma farinha. Isso aí. Então você coloca a água na farinha. Você põe a água na farinha. Tá, legal. Vou mostrar para vocês, ó. O resultado é isso aqui, ó. Olha lá. Entendeu? O resultado é uma melequinha. É uma massa. Entendeu? Então é isso aí que eu quero que vocês façam. Pode abrir o microfone, Claudinha, se você quiser falar. Você não consegue abrir, não? Tem todo um ritual aqui para abrir o microfone toda hora. Fala. Olha, outra coisa. Esse fermento de hoje, eu já posso fazer essa receita? Eu comecei hoje, não, né? Tá. Vai demorar não, só pra... Você tem o fermento de pão normal? Tem. Você vai fazer com ele hoje. Então tá bom. Beleza. Mas vocês já vão saber o processo.
Entendeu? Eu quero que vocês memorizem o processo. Consigam ver a massa, consigam ver a textura que vai ficar, a meleca que vai grudar na mão, e vocês vão falar, ah, não, deu errado, ficou muito hidratada. A Flávia olhando para mim, porque é isso mesmo, né, Flávia? Ai, mas que coisa esquisita, deu tudo errado. Não, deu certo. Vocês vão ver que é isso mesmo. Então, para vocês perderem o medo de fazer o pão, hoje eu estou propondo isso aí. Mas semana que vem, quem vai fazer o pão com vocês é a Edna, tá? E aí vocês vão fazer o pão todo. Combinado? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. A Flávia está fazendo. A Débora, não sei se está fazendo. Oi, Silvia! Oi, Ismênia! Tudo bem? Vocês chegaram agora, não falei com vocês ainda, né? 420 gramas, tá? De farinha branca. E 180 de farinha integral. Então, ou seja, dá 600 gramas aí. Tá bom? E água, 400 ml ou 400 gramas. Não é a mesma coisa exatamente, mas a gente vai facilitar aí para nossa clareza no processo. Tá bom? E aí eu vou esperar vocês fazerem e já vou falando, enquanto vocês estão fazendo aí, o que é que vai acontecer com essa massa. No começo, vocês vão ver aí o resultado que vocês vão adquirir agora nesse processo, é uma massa que quebra. Você puxa ela e ela rompe, tá? Por quê? Porque essa malha de glúten, que dá esse puxa na massa, que você puxa, ela vem e não arrebenta, ainda não está ativado. As enzimas começaram a entrar em ativação. Então, quanto tempo a gente vai demorar para essas enzimas começarem a ter realmente um efeito de formação de malha de glúten? Pelo menos meia hora, pelo menos. O ideal é ficar 1 hora. Tem gente que faz até 2 horas de autólise desse processo aí. A Edna mesmo, ela fala que ela coloca o fermento dela para ativar junto com o processo da autólise. Entendeu? Então, ela já coloca lá isso tudo aí que vocês estão fazendo e colocam o fermento dela aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Quanto de água? 400 ml, tá? Ó quem entrou. Oi, Lilian. Tô te vendo, tudo bom? A gente já tá com a mão na massa, Lilian. As meninas estão colocando aqui 420 gramas de farinha branca, 180 gramas de farinha integral. Depois eu vou dar tudo escrito para vocês, tá? E 400 ml de água. Só isso que elas estão misturando agora, tá? Olha lá, a Flávia tá fazendo. Deixa eu ver quem mais. Maria do Rosário tá fazendo também. E a Itamar também tá fazendo, tá? Então, retomando a nossa fala. Agora, depois de 1 hora de autólise, que é a minha massa, ficou 1 hora e 10 minutos em autólise. Ela está totalmente diferente do processo quebradiço de uma massa inicial. E agora eu vou mostrar para vocês. Vocês param só um pouquinho aí para vocês verem aqui, tá? Deixa eu mostrar. A mão deve estar toda melequenta, como é que pega no celular, né? Ó, deixa eu ver se tá dando para ver. Deixa eu arrumar aqui. Aqui. Tá dando para ver a minha massa lá? Então, ó. Olha aqui, ó. Ó. Tá vendo? Ela vem, ó. Ó. Isso aqui, ó, a gente chama de ponto de véu. Quando a gente puxa, ó, ela vem como um véu, ela vai abrindo, mas ela não rebenta. A minha ainda pode ficar um pouquinho mais, viu? Porque eu ainda tô vendo que o meu ponto de véu ainda não está indo, ela ainda está arrebentando. Deixa eu ver se eu colocar aqui um pouquinho mais para baixo, se ela hidratou mais embaixo. Ó, ela abre, ó, e ela forma
uma cortina, entende? E quanto mais você puxa, mais transparente ela fica com essa cortina. E isso aqui é o glúten. Entenderam? Ó, vou mostrar de novo. Ela tá mole ainda. Ela gruda na minha mão. Parece que deu errado. Ó, gruda na vasilha. Mas ela acontece isso aqui sem eu nem sovar. Eu não fiz nada nessa massa. Eu só hidratei ela. E ela já puxa e vem como uma cortina. Entenderam? Deixa eu voltar aqui. Vocês conseguiram ver? Conseguiram? É interessante que isso aqui não faz muito tempo que alguém descobriu isso, não. Tem um livro só sobre autólise. Um dossiê só sobre esse processo, bioquimicamente falando. Porque as pessoas faziam pão, sabiam de alguns processos do pão intuitivamente, porque, como eu falei para vocês na aula passada, o pão é um dos alimentos mais antigos que existe. Mas alguém resolveu estudar isso aí. E aí ele descobriu que se você colocar farinha e água antes de colocar os outros ingredientes, você tem esse encurtamento aí do processo de ativação do glúten. Tá bom? Deixa eu só limpar minha mão aqui. E aí eu vou falar para vocês o que nós vamos fazer depois desse processo. Tá bom? É a hora, depois de 1 hora de autólise, é a hora da gente colocar o fermento. Tá bom? Então, vocês agora estão começando o processo. Daqui a 1 hora, vocês vão colocar o fermento. Tá? Quanto de fermento? O fermento, o levain, ele é uma miscelânea de bactérias e leveduras. São várias. E cada uma tem um tipo de fermentação diferente. Cada uma tem uma temperatura ideal que é mais ativada. Cada uma tem um ambiente mais adequado para ativar. Só que existe uma dessas leveduras que sempre estão presentes nesse nosso fermento selvagem, que é a Saccharomyces. A Saccharomyces é essa levedura que a gente compra na padaria ou no supermercado. E por que a panificação usa só essa? Porque ela é a levedura que tem uma ação mais rápida de fermentação. E é claro que a padaria quer quantidade em pouco tempo. Entendeu? Só que o prejuízo disso para a saúde é um pouco, como é que fala? O prejuízo fica para o consumidor e não para a padaria. Porque se a gente come um pão com uma fermentação mais curta, você não tem os benefícios da digestibilidade do pão, ou você não tem os benefícios da conservação do pão, aí você tem que colocar ingredientes químicos para conservar o pão. Você tem um pão altamente rico em amido, que isso vai diretamente para a corrente sanguínea, como um açúcar simples, e aí ativa o pâncreas, e aí ativa a insulina, e aí você fica aquele pico de insulina, e de repente, na outra, faltando 2 horas, 3 horas depois que você comeu, você já está com fome de novo. Você fica viciado em pão, porque o pão de padaria, ele é rico em glicose, e o açúcar é viciante. Então, ou seja, uma coisa que era para ser boa, se a gente consome vindo de qualquer lugar, você pode ter um prejuízo muito grande para a sua saúde. E é por isso que as pessoas hoje, elas preferem comer as coisas sem glúten, né? O pão sem glúten, não sei o que sem glúten, do que... porque elas não sabem que existe um pão que não vai ter esse mesmo efeito do pão de padaria. Tá bom? Então, ou seja,
Vocês aí que vão começar com um fermento normal de pão, vão ter outro tempo de fermentação na massa. Não vai ser igual eu aqui, igual eu tô falando. Mas como eu falei para vocês, nós estamos fazendo uma aula prática para vocês mentalizarem o processo. Então, algumas coisas vocês vão ter que adaptar aí no começo. Tá bom? Então, agora nós vamos misturar o fermento. Então, eu vou usar, então, na minha receita, né? 200 gramas de levain. E vocês vão usar uma colherzinha de sobremesa de fermento, desse fermento aí, tá? O que você pode fazer? Esse fermentinho, ele é mais ativado quando está hidratado, entendeu? Então, hidrata ele um pouquinho antes, com pouca água, pouquíssima água, tá? Hidrata ele com uma água morninha, né? Não quente, porque senão você vai matar seu fermento. Antes de você colocar no seu pão. Tem gente que coloca açúcar, né? Vocês que já são padeira aí de antiga, coloca um pouco de açúcar misturada no fermento e deixa ele ativar. Também é uma mais açúcar, né? Então talvez seja ideal evitar essas questões. Tá bom? Eu vou colocar meu fermento. E aí é nesse processo, é nessa hora que a gente coloca o sal também. O sal, ele não é só, nesse tipo de massa, ele não serve só para temperar. Ele serve também para ativar a malha de glúten, tá? Ele também tem um processo aí na estrutura do pão. Então é muito importante colocar a quantidade certa de sal que vai ter esse efeito. Vou virar a tela aqui para vocês verem. Pronto. Isso. Vou medir aqui 200 gramas do meu levain. Esse aqui é o meu levain, que eu coloquei desde 9 horas. Ele tá um pouquinho... Não tá muito ativo, porque eu só alimentei ele uma vez. Então, eu já vou até voltar a tela, porque eu preciso falar isso também. Quando vocês conseguem fazer 2 ativações seguidas antes de você usar o levain, igual a Flávia fez hoje, você vai ter um pão fermentado mais otimizado, digamos, com um tempo de fermentação melhor, com uma estrutura de glúten melhor, com uma quantidade de bactérias maiores e mais fortalecidas. Então, a estrutura do seu pão vai se modificar dependendo de como é o seu fermento. Se seu fermento for forte, se você cuida direitinho dele, o seu pão vai ficar com uma estrutura muito boa. Se você faz pão só de vez em quando, bem provável que o seu pão vai ter que otimizar aí alguns processos e provavelmente, pelo menos essa ativação de 2 vezes você vai ter que ter, tá? Então, resumindo, você vai pegar o seu pão e vai colocar ele para alimentar, né? Lembra qual que é a proporção? A gente põe uma quantidade de levain do seu pote lá da geladeira, né? Num outro pote novo. E aí você acrescenta 2 dessa quantidade de farinha e 2 de água. Mistura, marca, igual eu fiz aqui, tá vendo? Eu marco porque eu preciso saber qual que é o volume inicial. Entendeu? Porque aí eu vou acompanhar ele crescendo e quando ele fizer dobrar de tamanho, aqui ó, 3 dedos. Quando ele dobrar de tamanho, eu sei que ele, qual velocidade, em quanto tempo ele alcançou isso aí, eu vou saber se meu fermento está ativo, está bem ativo ou não. Ou seja, hoje vai dar ruim, como diz o povo. Entende? E aí, o que você faz? Depois que ele estiver ativo, 4 horas, 6 horas, você alimenta de novo, faz o processo de novo. Tira um pouco só dessa gororobinha, um pouquinho, uns 50 gramas. Coloca 100 gramas de farinha, 100 de água. E aí sim, esse novo fermento que você ativou é o que você vai usar. Esse aqui, você vai guardar para outras preparações. Biscoito, panqueca. Não vai jogar fora, não. Isso aqui a gente não desperdiça. Mas para o pão mesmo, você vai usar o que está fortão. Tá bom? Então, vamos lá. Vou colocar meu fermento aqui na massa.
Deixa eu já colocar a balança aqui antes de virar a tela. Aí eu já vou medir aqui. Vocês querem ver, né? Deixa eu mostrar então. Aqui. Vamos ver se tá bom. Vou lá. Vou colocar 200 gramas desse fermento. É o cheirinho, gente, o cheirinho é tão gostoso desse fermento. É um cheirinho já de pão. Deixa eu ver aqui. Pronto, até passou já. Deixa eu tirar. Se colocar um pouco a mais, não tem muito problema, assim, muito pouco a mais, não. Tá? Provavelmente por isso que essa receita já tem um pouco a mais, talvez por causa do sabor. Essa receita que eu uso. Agora, o sal. O sal, 12 gramas. Então, eu ponho o sal aqui do ladinho. Não tem problema pôr o sal em cima, tá? Porque como a gente já vai misturar, não vai... Igual ao outro fermento lá de pão, a gente costumava não colocar, né? Mas aqui, como a gente já vai misturar, não tem problema. Pronto, deixa eu ver aqui. Ó, aqui, ó, gruda na mão. O que que eu faço? Uma mão eu seguro a vasilha e a outra eu incorporo. Vocês vão ver que a massa vai ficando melecada mesmo. É uma sensação para quem gosta é boa, mas para quem não está acostumado, às vezes dá uma sensação de que não é muito agradável. Mas eu gosto. Aqui, ó. Ela vai incorporando. Você está vendo que eu não estou sovando. Eu só estou incorporando. Entendeu? Incorporando até ela ficar homogênea. E o que que nós vamos fazer a partir daqui? A partir daqui, como eu te falei, o glúten, ele é elástico. Então, como um elástico, você dá uma tensão nele, ele fica rígido, né? Ele fica um pouco mais tenso, mas com o tempo ele vai voltando para o lugar. E é isso que a gente quer agora. Nesse novo processo, a gente vai fazer as tensões, que é o que a gente chama de dobra, a cada meia hora. Porque a gente quer tensionar e quer que a massa volte para o lugar. Tensionar e voltar para o lugar. Por que que isso é importante? Porque se você tensiona a massa, pensa numa malha. Tá? Pensa num fio, num tecido. Você tem um monte de fios desorganizados, entrelaçados. Vai dar uma estrutura mais desorganizada. Quando você vai esticando esses fios, ele vai se organizando. E aí você tem um tecido mais homogêneo. E é isso aqui que nós vamos fazer nesse próximo processo. Tá bom? Então a gente fez o processo da autólise, que é só misturar a farinha com a água. Depois a gente fez o processo da mistura, que é isso aqui que a gente está fazendo. Tá vendo aqui? Já está misturado. Você não consegue sentir, ó, você consegue sentir um pedaço mais leve e um pedaço mais grossinho, porque essa aqui é a farinha que estava na autólise e essa parte de cima aqui, ó, é o levain. Então você já dá uma misturada a mais. O ideal é você não sentir isso. Já sentir que tá tudo uma massa só. E a partir de agora,
é que você vai contar as horas de fermentação do seu pão. Porque na autólise, você não tinha fermento, correto? Então, você não pode contar como tempo de fermentação. Tá bom? Agora sim. Ó, melequento, ó o glúten desorganizado, ó. Desorganizado. Olha a malha, dá para ver a malha. Tá? Isso aqui, daqui a pouco vai estar muito diferente, com um processo muito simples. Espera aí. O processo próximo é muito simples. O processo de organização dessa malha, no pão tradicional, seria a sova. Esticar, voltar. Não é isso que você faz? Você bate lá na mesa, aí ela vai, aí ela volta. Aí você bate lá na mesa de novo, ela vai, ela volta. Nesse estica e puxa, as malhas vão se ajeitando. Mas no nosso caso do pão sem sova, e o pão que toda dona de casa sonha, porque não precisa passar 10 minutos lá sovando, a gente vai fazer isso com um processo mecânico muito simples. Vou lá, olha que delícia, vou lá lavar minha mão, só um minutinho. Pronto. Agora, o que nós vamos fazer? Vou ensinar para vocês como se faz as dobras. Só que isso aqui nós vamos fazer, eu vou deixar no grupo as dobras. Por quê? Essa minha massa agora, ela precisa ficar 30 minutos em descanso. Lembra que eu manipulei essa massa agora? Eu não manipulei ela? Eu não fiz, estiquei, voltou, esticou, voltou? Eu preciso agora deixar ela relaxar, porque se eu manipular ela de novo, ela vai arrebentar. Pensa num elástico que já está tenso e você coloca mais uma coisa mecânica em cima dele. Ele arrebenta, não é? Agora, se ele volta, se ele fica frouxo, né? Aí você consegue manipular ele de novo. Entendeu? Esse é o princípio do pão. Ele vai ficar agora 30 minutos descansando aonde? Esse é uma coisa interessante, importante. Porque o pão já está fermentando. O fermento já está se espalhando naquela massa. Então, você tem que controlar a temperatura de onde você vai deixar esse fermento fermentando. Se for uma temperatura ambiente de até 24, 25 graus, beleza, a gente pode deixar. Se for uma temperatura abaixo de 18, o ideal é você, 20 no caso, né? Eu acho que 18 talvez esteja até mais frio. De 20 a 26 graus, você deixa essa massa em volta numa água morna, tá? Sempre essa temperatura de 20 a 26 graus. Ou numa toalha quentinha, ou no cobertor, tá? No caso de quem mora em lugar frio. Agora, se não for o seu caso, na temperatura ambiente, se for um lugar calor, inclusive, aí você tem que fazer o contrário. Você tem que embrulhar em um pano úmido com gelo ou com água mais fria, entendeu? Ou ficar intermitente na geladeira, tira e volta da geladeira, para quem tem disponibilidade. Faz seu processo aí. O importante é manter a massa até 26 graus, tá? Tem muita gente iniciante que coloca o fermento na janela, porque acha que é mais quentinho, né? Um solzinho da manhã. Não façam isso. Por quê? Porque o fermento, ele precisa de uma temperatura constante. E como a janela é um lugar que bate vento, é um lugar que o sol bate, depois ele fica nebuloso, não é um lugar de temperatura constante, não é um lugar seguro para o seu fermento. Tem a luz do sol, né?
o próprio raio do sol, que já é mais um fator ambiental que pode estar influenciando o crescimento do seu fermento. Então, deixa ele lá no armário, tá? Põe ele lá no armário, no cantinho, numa temperatura amena, num lugar que não tenha umidade, que com certeza ele vai prosperar. Inclusive no mesmo lugar que você vai colocar o seu fermento para crescer. Esse é o ideal. Tá bom? Então, ó, a partir daqui, eu vou deixar a minha massa aqui no temperatura ambiente. Daqui a meia hora, eu vou fazer a dobra. Tá? E vocês vão fazer a mesma coisa. Quantas vezes a gente vai fazer? A cada meia hora, durante 4 vezes. Então, são 6 horas agora, né? 6h30 eu faço a primeira dobra. 7 horas eu faço a segunda dobra. 7h30 eu faço a terceira dobra. E 8 horas eu terminei esse processo da primeira fermentação. Tá bom? O que nós vamos fazer a partir dali? A gente vai fazer uma modelagem nesse pão e vai colocar ele para a segunda fermentação. Eu pego essa massa que está nesse bowl, que já fermentou, fez o processo lá de 2h30 de fermentação. Coloco ou numa bancada ou num lugar que eu vá bolear essa massa. Vou deixar todos os vídeos lá para vocês assistirem para ver como é que faz, tá? Vocês vão bolear essa massa, colocar, deixa eu mostrar para vocês. Ou num cesto, forra o cesto com assim, ó. Olha meu pão, que lindo. Olha que delícia. Forra um cesto com um pano de prato e enfarinha ele com alguma farinha sem glúten de preferência, uma farinha, um fubá, farinha de milho ou farinha de arroz, ou se você não tiver farinha mesmo, com a farinha de farinha normal mesmo, mas coloca bastante, bem farinhadinho, tá? Para não grudar. E aí você vai fazer a modelagem do seu pão, que é aquela forma, né? Que a gente vai ver lá no vídeo. E você vai colocar ele assim. Sendo que a parte de cima do pão, a parte convexa do pão, para baixo. Tá bom? Entenderam? E aí ele vai crescer lá dentro. Aonde você vai colocar ele para crescer? Dentro da geladeira. Você vai fazer isso, então, 8 horas, né? 8 e pouco. Você vai fazer essa modelagem. E a partir dali, você vai colocar ele na geladeira. Até o dia seguinte. Tá bom? Amanhã, você coloca coberto para ele não ressecar dentro da geladeira, tá? Num lugar menos frio da geladeira, embaixo. Porque ele não pode também estar muito gelado, não. Você vai tirar, então, amanhã esse pão da geladeira e vai deixar ele um pouquinho mais fermentando fora da geladeira. Tá? E aí, quando você apertar ele, você vai ver que ele está insuflado, é um balão, que você vai molhar o seu dedinho lá numa água, numa vasilha, e você vai apertar o pão delicadamente até afundar um pouquinho o dedo. Você vai ver o seguinte, que o seu dedo, ele vai, a forma fica ali, volta um pouquinho, mas continua deformado lá a forma do dedo. Significa que o seu pão está fermentado o suficiente e pode ir para o fogo. Tá bom? Vou colocar tudo isso lá para vocês assistirem no vídeo, porque é muito mais fácil para mim já colocar um vídeo que já existe para vocês assistirem do que eu fazer todo o processo aqui que não dá tempo, né? E aí o que acontece? Pão fermentado, pão bonitinho, hora de pôr no forno. O que a gente vai fazer? Ligar o forno a 120 graus. Deixar lá esquentar bastante, pelo menos 30 minutos, tá? Tem gente que faz o pão na panela, que é o ideal. Mas eu acho que hoje nós vamos fazer o pão sem panela mesmo, para facilitar para vocês o entendimento, tá? Vocês vão colocar o seu pão numa vasilha enfarinhada ou num papel Dover, que é um papel manteiga especial que não gruda, ou num papel manteiga untado, tá? Você vai fazer isso aqui, ó.
Seu pão tá aqui. Pensa que seu pão tá aqui. Você vai pegar o papel e vai fazer isso aqui no pão, ó. Pluft! Tira. E a massa do pão, a parte convexa do pão agora está no lugar certo, né? Tá assim, tá? Você vai pegar a sua faca, uma faca bem afiada, vai fazer um corte no pão, não muito profundo. E quando o seu pão já tiver, o seu forno já tiver quente o suficiente, você vai colocar ele para fornear durante 40, 50, 60 minutos. Quando ele tiver com esse som, dá para escutar o som? É um som oco, é um som de uma madeira oca, ó. Quando ele tiver com esse som, é que ele tá assado. Tá bom? E aí vem a tentação de partir o pão antes da hora. Não façam isso. Porque se você partir o pão logo depois que ele sair do forno, o cozimento que estava para terminar lá dentro do miolinho, dentro, lá no centro, né, que o calor não chega, lá naquela parte do centro do pão, o calor não chega com tanta facilidade igual essa parte aqui. Então ele vai terminar de assar encapsuladinho lá. Se você partir seu pão, já era. Você vai falar assim, meu pão solou! E na verdade não é que solou, é porque você não esperou o negócio ficar cozido o suficiente. Então espera o pão esfriar. Entenderam? Muitos processos, muitos detalhes. Hoje é só o primeiro. Então, ou seja, talvez você vai ainda ter oportunidade de errar, de acertar. O importante é estar fazendo. Eu já fiz pão de tudo quanto é jeito, vocês imaginarem. Eu já fiz pão solado, já fiz pão azedo, porque foi a minha tentação de fazer o pão antes do meu fermento estar pronto. Gente, ficou horrível. Eu joguei fora. Isso aí já acontece com muita gente. E aí meu marido falou assim, gente, eu não vou comer esse trem não, esse trem é muito ruim. Aí eu persisti, falei assim, não, gente, tá todo mundo falando que esse negócio é gostoso, tem que ser gostoso mesmo. Tem alguma coisa errada. Aí fui pesquisar, fui aprender, aí entendi muitas coisas que eu estava fazendo errada. E é assim que a gente faz. Essa semana mesmo, conversando com a Flávia. Flávia é a minha amiga de pão que tá aqui, né? A gente troca figurinhas. Flávia me mandou umas coisas muito interessantes sobre modelagem, sobre como hidratar mais o pão. E aí eu estou experimentando aí umas novas formas de fazer que não eram as formas que até então eu tinha domínio. É uma questão de dominar a técnica, entende? Mas uma coisa eu garanto para vocês, vai dar pão. Como diz tem uma blogueira do pão que fala assim, vai dar pão, sempre dá pão, entende? É só vocês não fazerem uma coisa muito extrema, que é o que, por exemplo, eu fiz, que é usar o fermento muito azedo, ou esquecer a massa fermentar demais. Tem que ter um pouco de atenção no processo. Mas o refinamento do processo vem com o tempo. E aí tem a Edna para ajudar vocês, né? A semana que vem ela vai estar aí dando algumas dicas, mas o importante é vocês estarem fazendo o processo para vocês entenderem a caixa do pão. Tá bom? Então é isso. Terminamos o processo de fazer o pão de fermentação natural. Agora eu vou olhar aqui na nossa caixinha de chat para ver se tem alguma pergunta. Respondi, né? Quanto de farinha? Então é isso. Para Maria do Rosário que não tem balança, deixa eu fazer uma conta aqui. Espera aí. São 600 gramas dividido por 130. Vai dar 4 xícaras e meia de farinha, tá? E aí, faz com a farinha branca, faz assim, de olho. Você precisa de 180 de farinha integral, então você pode usar 1,5 xícara de farinha integral e o restante de farinha branca, tá bom? Esse aí é o cálculo para você calcular aí a farinha. Vamos voltar lá. Deixa eu ver.
Sim, tchan, tchan, tchan. A Débora contando aqui como é que foi o fermento dela. Quanto de água? 400 ml de água, tá? É fundamental assistir especialmente o ponto do pão, que é bem pegajoso mesmo. Eu nunca ia achar que um pão daquele ponto ia dar certo. Todo mundo pensa isso, Claudinha, que tipo, ixi, pus água demais no negócio. Tem como aproveitar essa receita para fazer focaccia? Então, Flávia, a focaccia, ela tem aí um ingrediente a mais nesse processo, que é o azeite. E outra coisa, a focaccia, ela é muito mais hidratada. Se vocês estão achando essa massa melequenta, a massa da focaccia, vocês iam assustar, vocês iam achar que é massa de bolo. Essa é a verdade, parece uma massa de bolo. Mas dependendo da farinha, você não pode colocar esse tanto de hidratação não, porque aí ela não dá estrutura. Então, o ideal é você pegar uma massa, 65% de hidratação, que é um pão normal, 70%, digamos. E você colocar a proporção de azeite. Eu não me lembro exatamente qual é a proporção de azeite, mas, como eu falei para vocês que tem a porcentagem, então, basicamente, os 600 gramas de farinha que a gente usa vai aumentar uma porcentagem de água e vai acrescentar uma porcentagem de azeite para fazer a focaccia. A Edna já ensinou a fazer focaccia para nós, mas eu vou pedir para ela ensinar novamente, se vocês pedirem, tá? Coloca lá no chat, não, lá no grupo. Eu quero a Edna ensinando focaccia. Eu tiro a foto e mando para ela animar. Tá bom? Deixa eu voltar aqui. Qual o trigo? Branco? Tem marca ou qualquer marca? O integral aqui vende em um que é moinho. Ah, que ótimo, hein, Ana? Nossa, Ana. O fermento. A Edna também já explicou isso e eu tenho visto com os meus próprios olhos. O fermento moído em moinho de pedra, ele é extremamente integral. Ele não tem a divisão entre o germe e a casca, tá? Então, é a farinha de alta qualidade, moída no moinho de... Onde você mora, Ana? Põe aí no chat, tá? A farinha branca que eu uso agora é a farinha Venturelli, que a minha amiga Flávia mandou para mim. Muito bem, gostei demais da farinha, tá? Mas o que vocês fazem? Usem uma farinha que é farinha de massa de pizza. Lá no supermercado, às vezes está escrito assim, nos atacadões, né, e tal. Farinha para pizza, é essa, tá? Porque ela tem mais glúten do que a farinha normal, do que as outras farinhas. E faz o teste com as farinhas, tá? Tem umas marcas de farinhas que eu já conheço, vou pôr lá no grupo para vocês já conhecerem, que às vezes tem aí perto de vocês, tá? Meu celular tá 1%, vai cair. Tá bom? Mas deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Ah, tá. Depois a Ana coloca aí para mim onde que ela mora, tá? Então é isso, pessoal. O restante eu vou colocar lá no grupo para vocês acompanharem. Tá certo? Eu vou agora parar de gravar aqui para a gente salvar essa live.